Aqui é o Capson e nós vamos falar do racismo ambiental que foi trazido pela Aniele Franco. Jogada de mestre dela, acertou direitinho, tá todo mundo falando sobre isso, inclusive eu tô falando, e com isso ela tá ganhando publicidade de graça, né? Ah, mas o pessoal tá sacaneando ela porque essa coisa não faz sentido e coisa e tal. Não faz sentido mesmo, eu vou explicar por que não faz sentido, mas no final das contas, esse negócio de você criar termos para descrever uma coisa, por mais sem sentido que seja, é uma arma da esquerda muito usada, e isso não vai afetar ela negativamente não, porque muita gente vai concordar, mesmo que a linha de raciocínio seja tortuosa para chegar lá, né? Ou seja, isso daqui é uma campanha de marketing dela e uma campanha de marketing que fez sucesso, tá todo mundo falando disso. Essa notícia foi sugerida por Movimento Picanha Livre Já, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Não estou dizendo que a Aniele em si seja uma pessoa brilhante, não acho que seja. Ela fez aquele comentário no avião indo para o jogo de futebol que manchou a imagem dela demais, né? Gastou, só foi mantido no ministério justamente porque deram um jeito de demitir a funcionária dela lá, a coisa dela, e mesmo lá no ministério ela tá meio ruim, tanto que o Lula tá querendo se livrar dela, tá colocando ela como vice do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro para se desfazer dela, tirar do governo, né? Mas ela certamente está sendo bem assessorada por uma equipe de marketing, deve ter uma equipe de marketing muito boa por trás dela, e parabéns à equipe de marketing, fez uma jogadaça, né? Bom, o que é a história do racismo ambiental? Vamos entender primeiro aqui o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, de sexta para sábado choveu muita coisa, de sábado para domingo choveu mais ainda, e no domingo ainda choveu mais um pouquinho ainda no domingo. E então, mas principalmente foi na noite de sábado. A noite de sábado foi a pior, né? A chuva deixou 11 mortos, alagou um monte de ruas aqui, alagou aqui o Catete onde eu moro, mas o Catete alaga. Se fizer aquele chuvisco, sabe aquele chuvisquinho, aquela garoa, fizer garoa, alaga o Catete, impressionante, tudo alaga o Catete. Mas a gente já está acostumado com isso, e também o alagamento dura um pouquinho e depois vai embora. Mas teve alagamentos muito feios aqui ao longo do Rio de Janeiro, tem várias imagens aqui na reportagem, também se você procurar, aqui ó, isso aqui é na Avenida Brasil ou é na Washington Luiz, tá vendo? Bolsão de água aqui que não dá para passar, o pessoal que tentou passar ficou preso, e ficou todo mundo engarrafado, enfim, tem um monte de coisa aqui, um monte de imagens aqui realmente muito ruins. Faltou luz, neste momento estamos sem água no Rio de Janeiro inteiro, o Rio de Janeiro está sem água neste momento. Enfim, aqui no prédio, lógico, a gente tem a reserva do prédio, mas quando acabar a reserva do prédio, estou fodido aqui também. Vou tomar uns 3 banhos hoje para contar o banho de amanhã, porque quando acabar a água do prédio, né? Enfim, o que está acontecendo aqui? Aqui ó, tem imagens também aqui do pessoal preso. Isso aqui é na Washington Luiz, que é na chegada do Rio de Janeiro. Tudo parado, isso aqui, 1h da manhã. 1h da manhã, tudo parado aqui, nada andava no Rio de Janeiro. E aqui é na Avenida Brasil, Passarela 25, em Irajá. Tudo alagado. Olha só esses carros aqui, cara. Putz grila. Você sabe que carro depois que alaga desse jeito, difícil salvar. Você até consegue salvar, mas nunca mais é o mesmo carro. Enfim, e teve esse caso aqui também, que lá em Belfor Roxo, também tudo alagado. O principal foi na bacia do rio Acari, que foi onde choveu mais, alagou um monte de coisa lá na zona norte do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Realmente muito triste isso daqui. Aqui teve um cara de jet ski, ó. Em Rocha Miranda, o cara meteu o jet ski ali, estava passeando, brincando lá em Rocha Miranda, dentro de casa, né? O cara filmou aquele também, ó. Caramba, eu vou te falar um negócio, né? Enfim. Choveu muito aqui no Rio, né? Tragédia, o que acontece sempre, chove pra caramba, alaga, um monte de gente perde um monte de coisa, e nesse caso aqui, como é muito comum, você tem as pessoas pobres perdendo mais do que as pessoas ricas. O pessoal rico mora em bairros que tem uma infraestrutura melhor, tem rede de esgoto melhor e coisa e tal. O pessoal que vai ocupando a periferia, que vai ocupando lugares cada vez mais precários, né, morros e coisa e tal. Felizmente, dessa vez, não teve morro desabando. Pelo menos até agora não teve nenhum morro desabando aqui no Rio, felizmente. Mas costuma ter esse problema também. Aqui no Rio você tem as favelas nos morros, e quando o morro desaba, principalmente as pessoas pobres
que acabam sendo afetadas por isso daí, né? No final das contas, é isso mesmo. Isso acontece em qualquer alagamento, sempre que acontece um problema desse, é questão disso daí. Aí, é daí que surge a ideia... Aqui, ó, não, teve mais um aqui também, olha só. No domingo, tá? Domingo acabou, que não estava mais chovendo, ainda tinha bolsão de água aqui, o pessoal parado lá na Washington Luiz para chegar no Rio de Janeiro, né? Pois bem, e daí a Aniele Franco, que agora é pré-candidata a vice-prefeita do Rio de Janeiro, o PT, ela vai se filiar ao PT e vai ser vice na chapa do Eduardo Paes, fez aqui o golpe de publicidade dela, que realmente chamou atenção e tá certo, fizeram certo. Parabéns para a equipe de marketing dela. Aqui, ó, estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Algumas prefeituras do estado já estão sendo mobilizadas. Então é isso aí. O que ela falou nesse tweet dela? Só botou o termo. E só bastou isso. Que aí o pessoal bateu nela e ela conseguiu a publicidade que ela queria, né? Racismo ambiental faz sentido? Faz sentido no seguinte sentido. Olha só, eu vou explicar a explicação que está aqui. Está aqui no Poder 360. O que é racismo ambiental, né? Os efeitos do clima, né, as tempestades e coisa e tal, isso afeta principalmente os mais pobres. Não tem como negar essa ligação. O clima, chuvas, tempestades desse tipo, afetam os mais pobres. E os mais pobres, a maior parte dos pobres é negra. Então, como você tem a população negra mais pobre, então acaba os efeitos do clima afetando mais as pessoas de cor, né, as pessoas pardas e pretas e coisa e tal. Só que aí que já está o erro, porque você não quer dizer, essa ligação não existe. A ligação, duas ligações que não têm correspondência entre si, né? O fato de afetar mais os pobres, isso é conhecido e sempre foi assim. E sempre vai ser assim. A pessoa que tem mais dinheiro, ela vai se proteger melhor, vai ter um prédio mais bem construído, vai viver num lugar mais adequado. Então não tem por que usar esse tipo de argumento para chegar do outro lado, né? É um argumento que é um truísmo, né? Sempre os mais pobres são os mais prejudicados em qualquer tipo de tragédia, inclusive tragédia meteorológica, né? Aí o ponto importante disso daqui, qual que é as duas pernas que ela erra, né? O fato de você dizer que com isso tem a ver com a cor, porque não tem, tem a ver com a condição financeira. Os mais pobres são mais afetados, sim. Ah, mas tem a correlação da pobreza com a cor da pele. Mas isso não tem nada a ver com o clima. Então isso daí é uma outra correlação que não implica na causalidade disso daqui, não implica no efeito disso daqui, né? Mas repara que para muita pessoa que quer fazer essa correlação faz sentido. O mais curioso é que esse negócio de racismo ambiental, né, eles querem ligar também com a questão das mudanças climáticas. E aí é outra coisa que eu discordo. Por quê? Porque as chuvas sempre prejudicaram os mais pobres, independente da quantidade delas. E é verdade que aqui no Rio de Janeiro sempre teve tragédias com as chuvas, desde 1600 não sei o quê. Cara, isso desde antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, sempre teve esse tipo de coisa. E o pessoal alega que está piorando com as mudanças climáticas, mas não tem evidência disso, não. Chove muito, como sempre choveu muito, como sempre teve problema aqui no Rio, né? Enfim, então esse troço aqui é a ligação que ela faz, né? Racismo ambiental e climático, né? Dizendo que o clima prejudica os negros, né? O que é falso. O clima prejudica os mais pobres. A relação dos negros com os mais pobres é uma relação que não tem nada a ver com o clima. Então não deveria fazer parte, não faz sentido essa correlação. Inclusive, esse termo já houve a conotação de racismo ambiental ligado à xenofobia, né? Aos países, né? Por exemplo, um caso que acontece com muita frequência são países ricos querendo mandar para países pobres containers com lixo. Então, é lixo que eles não querem cuidar lá, porque lá na Europa, nos Estados Unidos, tem padrões muito altos para você descartar lixo, não pode fazer lixão, não pode fazer um monte de coisa. Aí eles botam num container e mandam para país mais pobre. Isso não deixa de ser, de certa forma, racismo por xenofobia, né? Ou seja, não é nem por questão de raça, é por questão de xenofobia mesmo de outros países. Então, essa ideia de que o lixo aqui nos Estados Unidos não é um problema, mas a gente pode mandar ele para a África, para o Brasil, para a Índia, para sei lá mais aonde for, que lá não é problema, eles estão acostumados com isso lá. Isso é uma forma de racismo, uma forma de xenofobia, né? Mas com relação a chover muito e prejudicar pessoas, não faz sentido. O que prejudica, como eu falei, é sempre isso daí. E o pior, ainda tem o outro lado dessa história que ela não conta nisso daqui, né? Que as medidas contra mudanças climáticas
também prejudicam muito mais os mais pobres do que os mais ricos. De novo, é o que eu falo, a questão de que o mais rico é menos prejudicado que o mais pobre é um truísmo. O cara tem mais dinheiro, ele pode se proteger, sempre ele vai levar vantagem, não tem alternativa a isso, né? Veja essas medidas contra o aquecimento global ou as mudanças climáticas que eles propõem aí. A ideia é justamente proibir carros que emitam tal grau de poluição, né? O que acontece? Os carros que não emitem tal grau de poluição são tipicamente carros novos, carros mais modernos, carros novos. O rico não vai ter problema com isso. O rico vai comprar o carro dele, como já compra, vai usar e não vai ter problema. Sabe quem vai se ferrar com essas medidas contra as mudanças climáticas? O pobre. Porque o pobre tem que usar carro usado de 10 anos atrás, que não vai ter catalisador XYZ na saída dele, e aí ele não vai poder mais usar o carro dele. A mesma coisa, querem proibir combustível fóssil. O que isso vai afetar? O rico? Não, o rico vai pagar mais caro na gasolina, mas ele é rico. Não faz tanta diferença assim. Você acha que o Leonardo DiCaprio, que tem aquela lancha dele... Cara, essas lanchas gastam gasolina ou óleo diesel pra caramba, dependendo da lancha. Tá? Tem lancha a diesel, tem lancha a gasolina. Mas gasta pra caramba. Mas o cara não tá nem aí, meu amigo. Ele é rico, ele pode pagar isso e não tá nem aí. O pobre que tem aí que fazer as contas no fim do mês para botar vintão na moto dele ali, esse tá fudido. Esse não vai conseguir mais andar de moto porque não tem dinheiro para abastecer. Então é isso que eu falo, no final das contas, o que você pode chamar de racismo ambiental são justamente as medidas tomadas para evitar a crise climática, né? Enfim, é um termo sem sentido, mas isso é outra coisa também que eu falo para vocês. A esquerda é mestre nisso. Ela já percebeu há muito tempo que quando você cria um termo novo, você estabelece você marca, como se você fincasse uma bandeirinha na cabeça das pessoas. Então, não interessa se o termo faz sentido, não faz sentido, é bom, é ruim. O que importa é que você marcou aquela posição ali, aquilo virou uma bandeira sua, virou algo que você pode usar no futuro, politicamente, explorar de várias maneiras. Então, não subestime isso daqui. Ah, é uma besteira, não faz sentido? É, uma besteira, não faz sentido. Mas foi uma jogada de marketing que deu certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.